Do Pássaro Henke, sou professor da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada. Estou aqui com meus alunos do 7º ano. Estou de maneira ao vivo e online com os alunos Eric, aluna Evelyn, que acabou de chegar. Oi, Evelyn, seja bem-vinda. O aluno Jason, aluna Giovana e aluna Júlia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes, mas essa aula está sendo gravada e vai ser posta no YouTube posteriormente para que eles possam assistir no momento oportuno. Essa aula fica também no YouTube e eu sei que alguns alunos de outras cidades também acabam assistindo, Espero que esteja ajudando. Se está ajudando você, comenta aí se você está gostando da aula, se está ajudando. Eu sei que tem minha aluna Vitória, que ela assiste também de vez em quando pelo YouTube, e ela tem comentado no próprio vídeo, diz ela que para provar que ela assistiu a aula, Vitória? Então, se você está assistindo pelo YouTube, comenta aí, Vitória, que você assistiu essa aula. Curta também se você gostou da aula, Vitória. Mas, se você é de outra cidade, conte pra gente de que cidade você está assistindo, para que a gente saiba até que cidade chega a nossa aula. Nós somos de Guapiara, interior de São Paulo. Tranquilo? Então vamos lá. A situação aprendizagem é a situação aprendizagem 2 da apostila Currículo em Ação, volume 1 do 7º ano. Essa é a aula parte 2, é uma continuação, tudo bem? O material é o material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Vamos dar continuidade então a aula anterior. A página que eu vou ler agora é um trecho da página 128, É a continuação, na verdade, Então lá um trecho lá do prefácio lá. Na situação aprendizagem 2, iremos ler, interpretar e resolver problemas envolvendo frações e os diferentes significados da fração, como razão e porcentagem. Será o tema da situação aprendizagem 3. Então, na situação aprendizagem 3 vai ser a continuação da situação aprendizagem 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, na página 128, onde que nós paramos, é a mesma habilidade que nós estávamos fazendo na aula anterior. A habilidade é a EF07MA06. Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que tem a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. Objetos de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operado. Tudo bem? Então vamos lá, vamos pensar um pouco. Na verdade, eu quero fazer uma pequena revisão com vocês do nosso último exercício. Como encontro 1/3 de 144? Mas, professor, 1/3 de 144 o quê? Pode ser 144 reais, 144 pães, 1/3 de 144 pães, 1/3 de 144 pedras, 1/3 de 144 saco de feijão, tá? 1/3 de qualquer coisa. Mas nesse caso eu estou procurando 1/3 de um valor de 144 inteiros, tá? Então eu vou mostrar mais de uma maneira, certo, de resolver. Maneira utilizando as frações. Eu faço 1/3 de. O de, quando eu estou usando fração, ele se transforma em multiplicação. 1/3 de 144. Você vai multiplicar 1/3 vezes 144. Aí você vai falar assim, mas professor, eu não sei multiplicar fração vezes o número inteiro. Eu lembro que para eu multiplicar fração vezes fração, eu multiplico o de cima vezes de cima. Ah, professor, mas o de cima vezes de cima é feio falar. Vamos falar o nome correto, então. O numerador, que é a parte de cima da fração, vezes o numerador, que é a parte de cima da outra fração. Então, eu faço numerador vezes numerador, E a parte de baixo, que é o denominador, eu faço denominador vezes... Opa, eu não tenho o denominador do outro lado.
né? Oi, Igor, tudo bem? Seja bem-vindo à aula, Igor. Depois eu marco a presença para você e para Evelyn, tudo bem? Então vamos lá. Como eu faço agora? O Igor chegou na hora certa, Igor. Você é o único. Eu lembro que o Igor decorou essa parte, por isso que eu falo que o Igor chegou na hora certa. Eu sei que todos já sabem, mas o Igor eu lembro que foi o primeiro que decorou, que entendeu, né? Não é decorou. Então, eu vou transformar o 144 em um número fracionário. Como que eu represento os 144 inteiros em fração? Eu vou representar ele em forma de fração. Quem vem embaixo de um número inteiro para virar fração? Isso, Igor, é o número 1. Quando eu quero representar um número inteiro em fração, quem representa o inteiro é o número 1. Quem representa meio é o número 2, né? Então, eu quero inteiros. 144 sobre 1. Então, eu leio assim, 144 inteiros. Agora eu tenho fração vezes fração. Então, numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Então, vamos fazer? 1 vezes 144 dá 144. 3 vezes 1 dá 3. Pronto. Transformei 1/3 vezes 144, multipliquei, né? Deu 144 terços. E agora, professor, como que eu resolvo? Toda fração é uma divisão. Então, você vai fazer 144 dividido por 3. Ah, é só fazer divisão? Sim. É o numerador dividido pelo denominador. 144 dividido por 3. 1 dá para dividir por 3? Não. Abraço o vizinho. 14 dá para dividir por 3? Sim. Na tabuada do 3, quem vezes o 3 chega mais próximo do 14 sem passar? 3 vezes 5, 15. Passou. Então é menos que 5. 3 vezes o 4. 3 vezes 4 dá 12. 4 que tira 2 dá 2. 1 que tira 1 dá 0. Abaixa o número 4. Na tabuada do 3, quem vezes o 3 chega próximo do 24 sem passar? 3 vezes o 8. 3 vezes o 8 dá 24. 4 que tira 4, 0. 2 que tira 2, 0. Cheguei na resposta. Então, 1/3 de 144 é 48. Esse é um meio de resolver. Qual é o outro meio, professor? Você fazer isso aqui, ó. 1/3 de 144. Você pega o 144 e divide em 3 partes. Então, você vai fazer assim. 144 dividido em 3 partes. Nós já sabemos que 144 dividido em 3 partes dá 48. Então, cada parte vai ter 48. Então, eu dividi em 3 partes. Cada parte tem 48. Quantas partes eu estou querendo descobrir? Uma só. Então, eu vou lá e pego uma. Qual foi o resultado? 48. Então, a resposta é 48. Se fosse 2/3, eu ia ter que multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque eu ia pegar 2 partes, tá bom? Essa é outra maneira. Tem mais uma maneira, professor? Tem mais uma maneira. 1/3 de 144, tá? Você faz 1 dividido por 3, pega o resultado e multiplica por 144. Professor, aqui vai dar com vírgula, com dízima, né? Vai dar 0,333 infinito. Ao você multiplicar por 144, ele vai dar um número aproximadamente. Então, ó, 144 vezes 0,33 infinito, certo? 3 vezes 4 dá 12, foi 1. 3 vezes 4, 12, com mais um que subiu, 13. 3 vezes 1 dá 3. O 1 já subiu aqui do 13. 3 vezes 1, 3, com mais um que subiu, 4. Mais 3 vezes 4 dá 12. Foi 1. 3 vezes 4, 12, com mais um que subiu, 13. Foi 1. 3 vezes 4, 4.
Ih, me perdi aqui. 3 com mais 1, 4. Certo? Quando eu for somar tudo, dá 2, 5, 7, 4. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Arredondando, se eu for arredondar isso aqui, 48. Ah, professor, mas não deu exatamente 48. Não, mas tenta fazer na calculadora para você ver. Quer ver? Ó, 1 dividido por 3 igual 0,3333 vezes 144. Olha quantos que deu. 48 exato, tá? Porque ele fez com mais casas depois da vírgula, certo? Então, se eu fizer 0,33 vezes 144, ele vai dar 47,52. Não deu 48. Mas ele não é 0,33, ele é infinito. 0,3333. Quanto mais 3 eu usar depois da vírgula, mais próximo ele vai dar. Olha lá, vezes 144. Mais próximo ele dá de 48, entendeu? Então, não recomendo esse método último que eu ensinei se você não for usar calculadora, tá? Se você for usar calculadora, você usa esse método. Por quê? Se você pegar uma dízima periódica, você vai ter que saber usar o método do arredondamento para poder arredondar. Tudo bem? O método que eu recomendo é ou o segundo método ou o primeiro. Eu, particularmente, o professor Ricardo, gosto desse primeiro. Tudo bem? Feito essa revisão, vamos dar início à aula de hoje. Olá, esqueci de subir para poder fazer a revisão junto, né? Então, agora que eu e minha filha subimos na revisão, vou sumir e vamos começar a revisão hoje, a aula de hoje. Então, lá. Na verdade, é uma continuação da aula de ontem, não, de sexta, tá bom? Na sexta-feira nós tínhamos feito 2.1. Agora nós vamos fazer a atividade 2, né? Os ladrilhos da cozinha. Fração e razão. Nós vamos fazer o 2.2 agora, tá? Então lá, supondo que os desenhos abaixo fossem as representações do chão de uma cozinha, decore os ladrilhos conforme a quantidade indicada a seguir. Olha lá, então presta atenção. Eu vou precisar decorar 1/3 de 60 ladrilhos. 1/3 de 60 ladrilhos. Eu vou fazer a letra A, tá? As demais eu vou apertar pause. Vocês vão tentar responder para mim no chat, tá bom? E depois eu solto o pause para a gente fazer a correção. Combinado? Então veja bem aqui. Eu vou usar o método que eu mostrei 3 métodos para vocês. Eu vou usar o método que eu achei mais fácil, que eu acho mais fácil. Vocês usam o método que vocês acham mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Olha o método que eu acho mais fácil. Você que está assistindo pelo YouTube, tente fazer antes, aperte pause, tente fazer. Depois você solta o pause e veja se você acertou. Tudo bem? Então vamos lá. 1/3 de... O que é o D mesmo na matemática? Quando a gente está trabalhando com fração? Multiplicação. De 60. Professor do céu, eu não lembro como que eu faço para multiplicar um número inteiro por um número de fração. Faz o número inteiro virar fração. Por sorte, o Igor já nos lembrou. Quem vem embaixo do número 60? O Igor não vai responder. Outro aluno responde no chat. Vamos ver se alguém prestou atenção no que o Igor respondeu já hoje. Quem vem embaixo do número 60 para que ele vire uma fração inteira? Muito bem, Jason. Número 1. Ó, todo mundo ligeiro. Jason, Júlia, Giovana. Muito bem. E a Evelyn. Agora eu venho aqui e multiplico. O de cima vezes de cima. 60 vezes 1. 60. 3 vezes 1. 3. Consegue fazer de cabeça? Quantos que dá? 60 dividido por 3. Pensa em dinheiro. Na hora sai o resultado. R$60 dividido em 3 pessoas. Pensou em dinheiro, a cabeça funciona. Responde no chat quem sabe. Opa, a Evelyn na hora respondeu. Vai dar 20. Vou ter que pintar 20 quadradinhos.
Imagine que eu sou o arquiteto, tá? Então a cozinha do meu cliente é assim, certo? Então a cozinha do meu cliente é assim. Você mandou certo, Evelyn. É 20 sim, tá certinho. Ah, tá, quase mandou errado, agora que eu entendi. Então, imagine que eu sou arquiteto. Ou eu sou o pedreiro e o arquiteto não falou para mim como que era para enfeitar lá a cozinha do meu cliente. E ele pediu para eu fazer e ele mandou 20 pisos branco, 20 pisos vermelho e 40 branco. Na hora de assentar eu coloquei um piso vermelho, outro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, e o resto tudo branco. Será que o meu cliente vai gostar do jeito que eu fiz a cozinha dele? Vermelho, fez tipo quase quem olha de cima vai gostar, a Júlia que vai gostar, ficou um J olhando de cima. Mas será que o cliente vai ficar olhando de cima a cozinha dele? Né? Então eu acho que o cliente não vai gostar desse jeito. Então, eu fiquei pensando, e minha irmã é arquiteta, né? Eu fiquei imaginando, se eu fizer qualquer jeito aqui, minha irmã, se ela assistir essa aula aqui, ela vai querer matar eu depois, né? Então, olha lá. Primeiro eu fiz a conta aqui, ó. 1/3 de 60 é a mesma coisa que 1/3 vezes 60. Aí eu transformei o 60 em um número de fração, 60 inteiros, né? Aí 1 vezes 60, 60. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 3, 20. Serão decorados 20 ladrilhos. Olha lá a decoração. Vê se vocês gostaram agora. Ah, ficou mais bonitinho, né? Para quem olha de cima. Então, eu fiz um jeito mais bonito, certo? Então, aqui ficou decorado. Outro jeito que eu podia fazer o seguinte. Eu podia pintar tudo de vermelho, 10 vermelho em cima e 10 vermelho embaixo. Mas eu optei para colocar o quê? Já que é 1/3, a cada 2 não. A cada 2 não. Entenderam? Então ficou louco de bonitinho. Agora é com vocês. Eu vou apertar pause aqui, vocês respondem para mim, tá? Então lá. Continuando a aula. 2 alunos meus responderam 8. Será que eles acertaram? Vamos ver. Então lá. 1/3 de quer dizer multiplicação, certo? Igor, eu vou esperar. Igor, eu vou fazendo. Vamos ver se você consegue responder antes de eu terminar aqui, certo? Então lá, 1/3 de 24. Tudo bem? E aqui embaixo, quem vem embaixo do 24? Nós já vimos que sempre embaixo do número inteiro é 1. Tranquilo? Então vamos lá. Faço multiplicação de cima vezes de cima. 24 vezes 1 dá 24. Vou esperar assim, Igor. Só vou fazer mais essa parte aqui. E agora aqui embaixo. 3 vezes 1 dá 3. Vou esperar agora o Igor responder lá, daí eu já termino. Enquanto isso o Igor vai fazendo lá, eu vou pintando aqui, certo? Depois a gente termina a resposta ali. Então aqui, ó. A cada 3, 1 vai ser pintado, né? A cada 3, 1 vai ser pintado. Sim, Júlia. Depois eu leio essa mensagem sua. A cada 3, 1 vai ser pintado. Então eu posso lá. 1, 2, 3. Vou pintar o terceiro. 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 Certo? Agora eu vou pintar daqui para lá. 1, 2, 3. Vou pintar o terceiro. 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 Pronto. A cada 3 eu pintei 1. A cada 3 eu pintei 1. Era isso aí, né? A cada 3
eu pegava 1 e era pintado, certo? Olha, Igor, presta atenção agora então, tá bom, Igor? Vamos lá. A cada 3 eu pintava 1, a cada 3 eu pintava 1, a cada 3 eu pintava 1. Pintava não, a cada 3, 1 era decorado, certo? Mas aqui no meu caso, eu ia imaginar pintando, certo? E como, quantos que foi pintado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a resposta aqui é 8. Desenhando a resposta é 8. Vamos ver multiplicando. 1/3 de 24. O 24 vem o número 1 embaixo, certo? Então presta atenção agora todo mundo. 1 vezes 24 fica 24. 3 vezes 1 dá 3. 24 dividido por 3, é 8. Então a resposta é 8. E aquele outro jeito, professor? Lembra aquele outro jeito lá? 1/3 de 24. Eu vou pegar os 24 pisos e vou dividir em 3 caixas, certo? Em 3 caixas. Uma caixa vai ser decorada. As outras 2 caixas não vão ser decoradas. Então, ao eu pegar o 24 e dividir por 3, 3 vezes 8 dá 24. Então cada caixa vai ter 8 pisos. Ou seja, ao todo vai ser 8 caixas 8 pisos decorados e 8 mais 8, 16 não decorados. Vamos ver se é verdade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É verdade. Tem 16 que não são decorados. Certo? Vamos para o próximo? Vou dar 2 minutos. Vou cronometrar, hein? Então vamos lá. Olha lá. Eu vou apagar aqui para vocês lerem junto comigo. O tempo é curto porque senão não dá tempo da gente fazer, tá? A apostila. Desculpa fazer meio rápido assim, certo? Então vamos lá. 1/3 de 24 é 1/3 vezes 24. 1/3 vezes 24 é 24 inteiros, né? A fração. 1 vezes 24, 24. 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 3 dá 8. Olha a pintura lá, né? Ficou 8 pintados e 16 sem pintar, que seriam os 2/3 que sobraram. Próximo. 1/3 de 9 ladrilhos. Vou apertar pause. Tentem fazer aí. Nossa senhora, me perdi tudo aqui. Bom, todos os meus alunos, né, chegaram à conclusão lá, junto com o Igor. O Geiso respondeu, né, e a Giovana também, a Evelyn também, e eles chegaram à conclusão que era 3, né? E eles chegaram, a Júlia comentou ali que tem hora que dá branco, é verdade. Mas se a gente tentar resolver de cabeça, às vezes pode dar branco. Vamos resolver pintando e vamos resolver fazendo conta, tá? Então aqui, lembre-se, a cada 3, 1 vai ser decorado. Então lá, 1, 2, 3, eu vou decorar 1. 1, 2, 3, eu vou decorar 1. 1, 2, 3, eu vou decorar 1. Pronto, acabou. E desses 3 primeiros, eu decorei 1. Desses 3 do meio, eu decorei 1. Desses 3 de baixo, eu decorei 1. Quantos foram decorados? 1, 2, 3. Então, ao todo vai ter 3 decorados. Olhando na imagem, a gente chegou à conclusão que é 3. Imagine agora que eu não tenho imagem para olhar. Faz de conta que você não tem imagem aqui. Eu vou riscar tudo aqui. Nossa senhora, que coisa feia. Mas faz de conta que você não tem mais lá. Agora você tem que 1/3 de quer dizer multiplicação. Olha o tamanho do ponto que o professor colocou ali para representar a multiplicação. Para quê? Para não esquecer que D quer dizer multiplicação. 1/3 de 9. Igor, quem vem embaixo do 9? Vamos ver quem responde antes do Igor no chat. Para o 9 virar inteiro, como que eu represento? 9 inteiros. Opa, Giovana foi mais ligeira hoje.
Hoje não, nesse momento, né? Todo mundo respondeu certo, mas Giovana foi a primeira. 9 inteiros. Tenho duas frações. Multiplico de cima vezes de cima e o de baixo vezes de baixo. 9 vezes 1 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. Agora, para eu descobrir a resposta, eu divido de cima pelo de baixo. 9 dividido por 3. Quem vezes 3 dá 9 ou chega perto de 9? Ah, é o 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 que tira 9, 0. Acabou. Qual é a resposta? 3. Sem ter o gráfico, eu cheguei na resposta 3 também. Tá? Então vamos lá. Apagar. Olha lá a resposta subindo. E aqui o professor escreveu errado. Ih, cabeção. Serão decorados 3 ladrilhos, tá? Perdão pela... Aqui o professor acertou. Na hora de passar aqui que o professor escreveu errado no PowerPoint, tá bom? Então vamos lá. Agora ó a pintura que bonitinho. Ó, verdão. Em homenagem ao Palmeiras da Júlia, que vai fazer aniversário no sábado, né, Júlia? Então o professor é São Paulino, mas ali ele colocou verdão em homenagem à Júlia, que vai fazer aniversário. Então vamos lá. Continuando. Tem mais um? Tem. Ah, e agora? Quanto é 1/3 de 3 ladrilhos? Então eu tenho 3, né? Para quem está com dificuldade de ladrilhos, é como se fosse azulejo, tá? São azulejos pequenos. Eu tenho 3 azulejos pequenos para sentar. De 3, 1/3 dele vai ser decorado, ou seja, vai ser com cor, né? Estamos combinando que vai ser colorido. Opa, a Júlia já respondeu, o Geiso já respondeu, a Evelyn já respondeu, o Igor já respondeu, todo mundo respondendo 1. Opa, tem a ver, né? Sem fazer conta eu consigo aqui. A cada 3 eu pinto 1. 1, 2, 3. Vou pintar esse. Daí a Júlia fala, mas professor, eu pintei o primeiro. Não tem importância, se você pintou o primeiro e deixou os outros 2 sozinho, em branco, tá certo. O Igor falou, mas professor, eu pintei o do meio. Se você deixou o primeiro em branco, o último em branco e pintou um só do meio, tá certo também, tá? O importante entender é que de 3, um vai estar decorado e os outros 2 não. E como que eu faço sem desenho? É 1/3 de. D quer dizer multiplicação. Olha o tamanho do ponto da multiplicação. 1/3 de 3. Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder? Para transformar o 3 em fração, quem vem embaixo do 3? Qual o número que vem embaixo do 3 que representa os inteiros? A Evelyn foi a primeira agora. É o número 1. 3 inteiros. O 1 faz lembrar I de inteiros, né? Era o que eu fazia quando eu era criança. O professor Ricardo era meio retardado, né? Ficava inventando historinha para poder ficar lembrando das coisas. Então eu lembrava do 1 como I de inteiros. 3 inteiros. 3, 1 inteiros. Então 3, 1. 1 quer dizer inteiros, tá? Então vamos lá. O de cima vezes de cima. 3 vezes 3. Não. 3 vezes 1. 3. Era 1 vezes 3, desculpa. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Agora aqui. 3 dividido por 3. Ah, vou montar a conta. Não precisa, mas eu vou. Quem vezes 3 dá próximo do 3? 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 que tira 3, 0. Acabou minha conta. Qual é a resposta? 1. Então vai ter um ladrilho enfeitado, decorado. Deixa eu apagar aqui. Olha lá. 1/3 de 3 é 1/3 vezes 3. 1/3 vezes 3 inteiros dá 3/3. 3/3 é 3 dividido por 3, que vai dar 1. Será decorado um ladrilho. Agora não é no plural, agora é no singular. Um ladrilho. Né? Olha lá, pintei o primeiro, de lilás. Era para ser lilás, não sei que cor que apareceu aí para vocês. Então vamos lá. Tem mais ainda? Agora tem o E. Como você faz para encontrar a quantidade de ladrilhos para decorar? Eu expliquei no começo do vídeo que tem 3 maneiras. Deve ter mais maneiras para fazer. Dá para fazer por regra de 3, entendeu? Mas eu não quis complicar muito. Mas
Vamos lá, eu coloquei assim, eu particularmente, professor Ricardo, tá? Fiz a multiplicação de fração por um número inteiro, que foi convertido com a ajuda dos meus alunos do sétimo ano A, que é muito fera, que são muito feras, a uma fração. Mas, professor, como que eu converto o número inteiro em fração? Coloco o número 1 embaixo dele, que representa inteiro, né? E fiz a multiplicação de frações. Como que multiplica a fração, multiplicação de fração? Né? Eu multiplico o denominador, né, a parte de cima vezes o numerador, o numerador, a parte de cima vezes a parte de cima, e os denominadores, as partes de baixo vezes a parte de baixo. E ao fim, eu chego numa fração. Efetuei a divisão, que é o numerador, a parte de cima, pelo denominador, que é a parte de baixo. Essa é uma das possibilidades, né? A fração 1/3 também pode ter o seguinte significado: um ladrilho decorado para cada 3 ladrilhos da cozinha. Quando compararmos os valores de duas grandezas e colocarmos em forma de fração, dizemos que ela expressa uma razão entre duas grandezas, tá? Então, quando a gente coloca ela em forma de fração, ela está expressando uma razão entre duas grandezas. Tudo bem? Vamos lá agora, então. Atividade 3. Atividade nova. Frações equivalentes. Quer dizer que elas são bravas? São valentes? De brabeza? Não. Tá? Brabeza eu acho que é usado só aqui na região do Guapiara, não. Hein, Júlia? Hein, turminha? Hein, Geiso? Hein, Igor? Será que brabeza, valentes, brabeza, existe em outro lugar? Quem está assistindo pelo YouTube, eu acho que achou estranho, né? Falar brabeza aqui, não. Eu falar brabeza. Só eu que fico falando aqui, né? Acho que quem assiste no YouTube acha que eu sou louco, né? Não vê que eu tô conversando com vocês pelo chat aqui do Centro de Mídias. Deve falar, esse professor é doidão, fica falando sozinho lá. E dá risada sozinho ainda. Acho que deve estar pensando, esqueceu de tomar o Gadernal, nem sei falar o nome do remédio louco. Mas vamos lá, antes que chame o médico para mim aqui de hospício. Vamos lá, continuando. Equivalentes, quer dizer que são a mesma coisa, tá? Só que são representados de formas diferentes. Vamos lá. 3.1. A professora entregou aos alunos uma figura e solicitou que todos. A Júlia também? Todos. O Igor também? Todos. O Eric também? Sim. O Eric ainda tá na live? Tá. O Eric não tá falando nada aí, mas eu vi aqui, ele tá na live ainda. O Eric também tem que pintar? Sim. Todos os alunos, tá? Pintassem 1/2. O que quer dizer 1/2? Responde no chat pra mim. O que quer dizer 1/2? Como que eu leio 1/2 em fração? Hein? Se eu chegar e falar assim, me vê 1/2 do seu chocolate pra mim, como que você vai dividir 1/2 do seu chocolate pra mim? É outro jeito que eu falo quando eu quero 1/2 sobre o seu chocolate. Alguém sabe falar pra mim? Isso, Igor. Quero meio, tá? Então, se eu falar, me vê 1/2 do seu chocolate, você vai dividir o seu chocolate no meio. Então, aquilo ali que eu estou falando 1/2 é meio. Então, todos pintassem meio ou metade, tá? Metade da figura. 3 alunos pintaram conforme a figura abaixo. Então, 3 alunos pintaram conforme a figura abaixo. Escreva a fração que representa cada parte da figura abaixo. Então, presta atenção. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma fração chamada metade ou meio. Você não vai conseguir fazer assim. Isso, Giovana. Você não vai conseguir fazer assim para mim no chat, certo? Mas você consegue representar dessa forma no chat para mim, tá? Aqui é a parte, aqui é o todo, certo? Então, isso aqui é o numerador, isso aqui é o denominador no chat. Então, agora eu gostaria que vocês respondessem para mim. O aluno 1, olhem bem aí. O aluno 1
Como que fica a fração dele? Responde no chat para mim. Como que fica a fração desse daqui? Ele pintou a metade da figura. Ah, olha lá, o Geiso respondeu para mim que a figura foi dividida em 8 partes e o aluno pintou 1, 2, 3, 4 partes. Vocês concordam com o Geiso? Isso, a Júlia também colocou depois, né? Teve um erro ali da Giovana e do Júlia, daí eles perceberam depois que na hora de digitar, digitaram errado, né? Mas é isso mesmo. Então, ao todo, foram divididos em 8 partes. Ao todo, a imagem toda foram divididas em 8 partes. E foram pegas 4 partes, pintadas 4 partes. Então, eu leio isso aqui, 4/8. Então, lá vem o professor falar de comida. Imagine que isso aqui é uma pizza. Essa pizza foi cortada em 8 partes. E o professor Ricardo comeu sozinho 4 partes da pizza. Então o professor Ricardo comeu 4/8 da pizza. Tá bom? Agora contem para mim no chat como que fica essa pizza aqui, essa figura. É figura, né? Depois eu falo de pizza. Muito bem! Opa, só teve um erro de digitação, acho que da Evelyn ali, certo? Então vamos lá. Aqui quem foi o primeiro a responder foi o Jason de novo, né? Mas o Igor já respondeu logo em seguida, depois a Giovana, depois a Evelyn, depois a Júlia. Falaram que a figura toda foi dividida em 4 partes e que ao todo foi pintado 2 partes, né? Então a figura inteira foi dividida em 4 partes e foi pintado 2 partes. Então, imagine que essa pizza tem o mesmo tamanho que essa pizza, tá? Imagine que as 3 são pizza de mussarela, do mesmo tamanho e o mesmo peso. Só que essa pizza, ao invés de ser dividida em 8 partes, foi dividida em 4 partes e a Júlia comeu 2 partes dessa pizza, tá? A Júlia comeu 2 partes sozinha, certo? Então, aqui o professor Ricardo que comeu essa parte e aqui foi a Júlia. Certo? Agora eu gostaria que vocês contassem para mim como que ficou representado essa parte. O Geiso tá ligeiro, já deixa preparada a resposta, eu acho lá. Muito bem, Geiso. Júlia e Giovana acertaram. Igor, eu acho que você errou na hora de digitar a segunda parte aqui. Então, a imagem inteira foi dividida em 2 partes e foi pintada uma parte só, né? Então a fração aqui ficou 1/2, né? 2 partes foi dividida em parte inteira e foi pintada uma parte só, tá? Então agora nesse caso a Giovana pediu a pizza dividido só em 2 partes e comeu uma parte só, sozinha. Agora eu faço a pergunta para vocês: se fosse pizza, o Ricardo, a Júlia ou a Giovana, quem teria comido mais pizza? Quem comeu a maior quantidade de pizza? O professor Ricardo, a Júlia ou a Giovana? Quem ficou mais gordo? Pensa aí comigo. O professor Ricardo comeu 4/8 da pizza. A Júlia comeu 2/4 da pizza. E a Giovana comeu metade da pizza. E o Geiso acertou a resposta. Todos comeram a mesma coisa. Todos comeram a mesma coisa. Só olhar o desenho. É igual a quantidade, né? Ah, o professor Ricardo comeu 4 partes, mas de um total de 8. A Júlia comeu 2 partes, mas de um total de 4 partes. A Giovana comeu uma partinha só, mas é metade da pizza o que ela comeu. As minhas 4 partes representam metade. As 2 partes da Júlia representam metade também. Quer dizer que 4/8, 2/4 e metade são frações equivalentes. Trocando em miúdos, são a mesma coisa, só muda o jeito de falar, muda o jeito de representar. É a mesma coisa que falar que 6 e meia dúzia. Qual é a diferença de 6 e meia dúzia?
Quem tem mais ovos? Quem tem 6 ovos ou quem tem meia dúzia de ovos? Quem tem mais ovos? Quem tem 6 ovos ou quem tem meia dúzia de ovos? É a mesma coisa, só muda o jeito de falar, né? Então, aqui na fração equivalentes, são jeitos de representar diferente, só que tem o mesmo valor. Olha lá, subindo a resposta oficial. 4/8, 2/4 e meio. Mas, professor do céu, eu precisei desenhar para poder entender, professor. Eu precisei olhar o desenho. E se me mostrassem aqui 4/8 e perguntasse para mim, 4/8 é a mesma coisa, é equivalente, desculpe, não é a mesma, é a mesma coisa, equivalente quer dizer a mesma coisa. 4/8 é equivalente a 2/4, sim ou não? Tem duas maneiras de resolver rapidinho isso aqui, ó. Uma das maneiras é isso aqui. Se pega a calculadora e faz lá 4 dividido por 8. Lembrando, toda fração é uma divisão. Quanto que deu 4 dividido por 8? 0,5. Guarda na cabeça aí, turminha. Guarda na cabeça aí. Guardar na cabeça? 4 dividido por 8 dá 0,5. Aí você vem e faz 2 dividido por 4. Ó. 2 dividido... Opa, não é 22. 2 dividido por 4. Quantos que deu? 0,5. Olá, professor. Os dois dão a mesma resposta, professor. São equivalentes. Se dá a mesma resposta, são equivalentes. Mas, professor do céu, eu estou no meio de um concurso, estou no meio do Enem, eu não posso usar calculadora. Lascou tudo. E eu vou ter que fazer divisão na mão. Faz na mão lá a divisão. Mas não tenho tempo, professor. Então, ó, outro truque aqui. Eu gosto desse truque aqui, ó. Faz assim, ó. Esse vezes aquele. E esse vezes esse. Quantos que dá 4 vezes 4? Ah, professor, 4 vezes 4 é 16. Quantos que dá 8 vezes 2? Ah, 8 vezes 2 dá 16. 16 é igual a 16? Sim, então é equivalente. Se aqui fosse diferente, não era equivalente. Facinho, né? Olha aqui, ó. 2/4 é equivalente a meio? Faz aqui, ó. 1 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. 4 é igual a 4? Sim, então é equivalente. Rapidinho. Guarde bem esse truque. Vou contar uma vez só. Mentira, vou contar toda a aula. Todas as aulas que tiver de equivalência eu vou contar esse truque, que é muito fácil, tá bom? Vamos lá. Exercício 3. Atividade 3, desculpe. Atividade 3. Frações equivalentes. 3.2. Analise as respostas de cada um dos alunos. Eles fizeram o que foi solicitado pela professora corretamente? Sim ou não? Eles pintaram do jeito que a professora queria? A professora queria que pintasse a metade. Um pintou 4/8, o outro pintou 2/4 e o outro pintou metade. E sim, todos eles pintaram. Ah, professor, mas estava de outro jeito. Sim, estão corretos. Todos pintaram frações equivalentes à metade, pois 4/8, 2/4 e meio são equivalentes. Olha o asterisco ali. Explicar como conferir equivalência pelas frações, caso ainda não tenha explicado. Se eu tivesse esquecido de explicar, eu deixei um recadinho aqui para não esquecer. Mas vamos conferir. 4/8 é equivalente a meio? Equivalente a meio? Vamos conferir? 8 vezes 1, 8. 4 vezes 2, 8. 8 é igual a 8? Sim. Então, 4/8 é equivalente a meio. Agora, vou conferir se 2/4 é equivalente a meio. 2/4 é equivalente a meio? Cruza e multiplica. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. 4 é igual a 4? Sim. Então, confere. São frações equivalentes. Viu que palavra bonita? Equi, de igualdade. Valentes, de brabeza. Não é nada, tá? Então, equivalentes vem da palavra de igualdade, certo? Então, vamos lá. 3.3. Agora sim. Considere as frações 1/4, 6/18, 2/10, 3/12, 9/18 e 2/8.
Identifique quais são frações equivalentes. Utilizando uma folha de papel quadriculado, faça as representações geométricas de cada uma delas. Lascou tudo agora. Vocês têm papel quadriculado aí na casa de vocês? Eu aqui em casa eu não tenho. Vocês têm para emprestar para o professor, mandar por Sedex, alguma coisa assim, hein? Não vai chegar a tempo, né? Agora lascou tudo. Deixa eu lembrar como que eu fiz. Ah, eu já representei aqui. E agora? Ó, eu representei. Então eu fiz aqui. Eu sabia que vocês não iam ter aí também, eu também não ia ter aqui em casa, né? Então eu representei aqui, tá? Presta bem atenção. Eu peguei um inteiro, o inteiro tem que ser igual para todos, tá? Eu peguei uma barra inteira e dividi em 4 partes iguais e pintei essa parte igual. Conseguiram entender aqui então? Essa barra inteira está pintada uma parte dela, então aqui é 1/4. O próximo eu peguei a barra do mesmo tamanho e dividi em 18 pedaços e pintei 6 pedacinhos só. Olha lá, peguei uma barra do mesmo tamanho daquela, dividi ela em 18 pedaços e pintei só 6 pedacinhos. Peguei uma outra barra, dividi em 10 pedaços e pintei só 2 pedacinhos. Tudo bem? Peguei uma outra barra, dividi em 12 partes e pintei 3 pedacinhos. Certo? Peguei uma outra barra inteira, dividi em 18 pedaços e pintei em 9 pedaços. E peguei uma outra barra inteira, dividi em 8 pedaços e pintei só 2 partes. Pronto, feito isso, que se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia levar, eu acho que uns 20 minutos para fazer isso, né? Que eu ia ter que pedir para a escola antes, né? Papel quadriculado, daí a escola ia fornecer o papel quadriculado, a gente ia ter que ter régua, fazer esse trabalho de fazer todas as partes inteiras iguais, fazer os quadriculadinhos e pintar. Beleza, representamos. Olhem neles, tá? Eu vou colocar número aqui, vou colocar número, certo? Vou por letra, quer dizer, A, B, C, D, E, F. Fala para mim, qual letra é equivalente a qual letra? Qual imagem ficou com a pintura equivalente a qual pintura aí? Lembra, o outro lá teve, os 3 ficaram com a mesma representação de pintura. Esquece a divisão agora. Fecha um pouco o olho assim e tenta ver qual imagem tem a representação branca e a vermelha igual. Na mesma proporção. Alguém conseguiu perceber alguma? A A com a D, muito bem. Alguém percebeu que a A com a D são equivalentes. Enquanto isso, vocês vão ver se você tem mais outra. Eu vou fazer o teste aqui. A A é 1/4. A D é 3/12. Vou fazer o teste. Vou fazer aquele teste que eu acabei de ensinar. 4 vezes 3. Quem falou isso para mim foi o Geiso. O Geiso e o Igor, né? 4 vezes 3 dá 12. 1 vezes 2 dá 12. 12 é igual a 12? Sim. Então tá certo. Vocês dois acertaram. E o Igor falou a D com a E. A D com a E, será que são? A D e a E. A D é 3/12 e a E é 9/18. 9/18. 12 vezes 9. 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Foi o 1. 9 vezes 1, 9. Com mais 1, 10. 108. Agora eu vou fazer 3 vezes 18. 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Subiu 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. 54. 108 não é igual a 54. Então, Igor, não é equivalente. A E e a F, ó, vou mostrar para você. A E tá aqui e a F tá aqui. Não são iguais. Tem que ser igual na mesma representação de cor. Tem mais uma só que é igual.
Ah, agora é quase. A C e a F. A C e a F. Não dá a mesma cor aqui, ó. Não dá a mesma representação. Tem mais duas só que combina. Na verdade, são 3 que são equivalentes entre elas. Vai pensando aí. Uma vocês já acharam. Tem mais uma que é equivalente a essas duas que vocês acabaram de achar. E ó, deixa eu mostrar o porquê que é equivalente. Se eu traçar uma linha reta aqui entre a A e a D, olha aqui, ó. A e a D. Ó, vai chegar no mesmo lugarzinho aqui, ó. Tá? Por isso que são equivalentes. A A e a F. Ah, agora sim, ó. A A e a F. Elas vão chegar no mesmo lugar. Vamos fazer o teste? A A é 1/4. A F é 2/8. Fazendo o rico cruz e multiplica. 1 vezes 8 dá 8. 4 vezes 2 dá 8. 8 é igual a 8. Beleza. Se a 1 e a F também são equivalentes, quer dizer que a D e a F também são equivalentes. Ó. 3/12 e 2/8 também são equivalentes. Ó. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 12, 24. 24 igual a 24. São equivalentes. Muito bem. São essas que são equivalentes mesmo. A 1/4, a 3/12 e a 2/8. São todas equivalentes entre elas. As outras, nenhuma imagem está na mesma linha. Tá? Vamos apagar para ver? Olha lá subindo a resposta. Observando as representações geométricas, percebemos que 1/4, 2/8 e 3/12 são equivalentes e pertences a classes equivalentes a 1/4. Como assim, professor? Não entendi. Por que pertences a classes equivalentes a 1/4? Ó, vou mostrar para vocês. 1/4. Para você achar classes equivalentes é quando você multiplica o de baixo e o de cima pelo mesmo número. Pega 1/4 e multiplica por 2. Quantos que vai dar? 1/4 multiplica por 2 a parte de cima e a parte de baixo. 1 vezes 2 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. Achei quem? Achei o 2/8. Agora pega 1/4 e multiplica o de cima e o de baixo por 3. O que vai dar? 1 vezes 3 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. Entenderam? Isso aqui são frações equivalentes. Quando você pega uma fração e multiplica o de cima e o de baixo pelo mesmo número, você encontra frações equivalentes. E quando você divide, também encontra frações equivalentes. Tranquilo? Então vamos lá. As frações equivalentes representam a mesma parte das figuras, que podem obtê-las assim. Então lá, tem um menininho na apostila aí falando, né? Para obter uma fração equivalente, devemos multiplicar ou dividir. Isso aqui é importante, presta atenção. Para obtermos uma fração equivalente, devemos multiplicar ou dividir. Eu gostaria que, se vocês estiverem na apostila, vocês façam isso, se vocês estiverem com a apostila. Dá um destaque no multiplicar ou dividir, tá? Numerador e denominador de uma fração por um mesmo número natural diferente de zero, porque não existe multiplicar por zero, vai morrer. Isso, se dividir por zero, não existe, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui um exemplo. 2/5. Quando eu multiplico 2/5 por 2, então eu estou multiplicando de cima e de baixo por 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Então lá. Se eu pegar o 12 décimos e multiplicar por 3, eu estou multiplicando de cima por 3 e o de baixo por 3. 12 vezes 3, 36. 10 vezes 3, 30. Agora aqui, ó. 7 nonos. Multiplico por 4. O de cima e o de baixo por 4. 7 vezes 4, 28. 9 vezes 4, 36. Tá? E aqui, divisão agora. Aqui eu vou simplificar. Quando a gente fala simplificar, quando a gente vai dividir, tá? 2/4. Vou dividir por 2. Divido por 2 o de cima, divido por 2 o de baixo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Vou dividir por 3, tanto de cima quanto de baixo. Né?
3 dividido por 3, 1. 69 dividido por 3, 23. 15/25. Vou dividir por 5. De cima e o de baixo, sempre os dois. 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Pronto. Entenderam? Opa! Acho que eu subi a resposta antes ali. Ah, aquela resposta eu tinha que ter apagado. Frações equivalentes. 3.4. Deixa eu ver o tempo. Eu acho que não vai dar tempo. Nós vamos deixar essa atividade para a nossa aula de amanhã. Tá bom? Marque na apostila aí que nós paramos na página 130, no exercício 3.4. Tá bom? Eu vou parar a gravação aqui e vou me despedir de vocês no centro de mídias lá. Até mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Até a próxima.